Bom dia, bom dia. Mais uma semana terminando hoje, né? Uma sexta-feira, com a graça de Deus. E nós aqui, também com sua graça, com os nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente hoje o Evangelho, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Nas instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque há a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá, não somente ela vos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Muito bem. Nos lembrando, né, na leitura, que fora da caridade não há salvação. Que nós temos que seguir sempre o caminho do amor ao próximo, praticando sempre a caridade, que engloba várias virtudes, né? Praticando a caridade, nós praticamos o verdadeiro cristianismo. Nós podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos. Todos nós temos diariamente as oportunidades de colocar essa virtude cristã, né, em prática, de uma maneira ou de outra, dentro de uma igreja, ou dentro de um templo, ou dentro de um centro, né, onde seja, onde for, não importa a nossa crença, não importa a nossa religião, importa é carregar dentro de si, né, essa bandeira de amor ao próximo, a caridade, e praticá-la diariamente, né, porque não basta a gente falar, eu sou cristão, né? Eu acredito em Jesus, nas suas palavras, né? Eu tenho fé em Deus, mas se eu não coloco isso para ser ativo, né? Se eu não coloco isso em prática, de que importa eu dizer que eu sou se eu não pratico o que eu digo? Né? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho
nas nossas atitudes diárias, colocar a mão na nossa consciência e pedir ao Pai luz para a gente ver o que nós estamos fazendo aqui, né? Pedir o discernimento para a gente distinguir entre eu sou ou eu não sou um verdadeiro cristão, né? Então vamos lá, acreditando sempre no poder dos nossos pensamentos, no poder das nossas orações, na nossa fé e nas palavras de nosso Mestre Maior. Fora da caridade não há salvação. Livro dos Espíritos hoje, questão 126, né? Do capítulo 1 ainda. Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram, não eram, antes, mais que simples espíritos. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Olha, desculpem, na minha interpretação, eles são vencedores. Eles são vencedores. E chegaram à perfeição por mérito. Chegaram por mérito, pois passaram por uma experiência no mal para enxergarem, né, que estavam errados. Que estavam errados. E venceram. E conseguiram se libertar do mal e chegar ao Espírito, à perfeição do Espírito. Então eles são vencedores, eu tenho certeza, né? É isso aí. Nossas leituras de hoje foram essas. Agradeço a todos por acompanhar aí a gente todo dia, né? Com as nossas humildes interpretações. Peço perdão por algum erro e agradeço mais uma vez ao Pai por poder estar aqui levando a vocês um pouquinho das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, e por me permitir continuar nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça cada dia mais, nos proteja, nos dê saúde, paz, equilíbrio e trabalho. Que assim seja. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Fiquem com Deus. Beijo no coração.